1954, um garoto de 14 anos começava a trabalhar na Fundação Casper Líbero. Foi auxiliar de grandes figuras da imprensa. Trabalhou com artistas da era de ouro do rádio brasileiro. Mas foi defendendo a lei que ele encontrou a sua verdadeira vocação, o direito. 60 anos depois de colocar os pés pela primeira vez no Palácio da Imprensa, o Dr. Nelson Olival divide com a gente relatos de um tempo longínquo que a sua memória guarda 7 chaves, como quem quer preservar uma longa amizade, hein? Essas são as histórias de quem fez a história. O meu trabalho consistia em auxiliar os jornalistas. Trabalhava diretamente com o jornalista José de Moura, que constantemente pedia para mim buscar matérias na primeira delegacia de polícia do pátio do colégio, dentre outros. Após outros davam também, o jornalista, encaminhar matérias para a composição. Eu pegava o material, levava para a composição. Ali, os linotipistas iriam digitar a matéria, ela seguiria para a impressão e aí para a rotativa a ser impressa. Era muito bom conviver com eles. Conheci pessoalmente o Miguel de Arco e Flecha, inclusive a esposa dele, Dona Mimi, mas infelizmente ele faleceu logo após escrever o livro dele. Mantive mais contato com o Dr. Pedro Monteglione, que na hora do almoço costumava ficar conversando comigo, me dando conselhos, inclusive o que eu devia fazer. Eu sou muito grato a ele. Ele chamava-se Dr. Monte. Além de ser diretor da Gazeta, ele era também diretor da Fundação Casper Líbero. O Dr. Monteglione, inclusive, quando era 9h30 mais ou menos, ele descia a impressão, ele ia supervisionar a paginação do jornal. Muito cuidado, muito criterioso. Ele só voltava quando estava para ser o jornal rodar. Sabe? Ele ficava lá na impressão, supervisionando toda a paginação do jornal, para estar tudo em ordem. Coisa bonita. Na época, inclusive, eu pedi para vários linotipistas escrever meu nome no chumbo. Linotipista era como se fosse digitação hoje, só que eles escreviam no chumbo. Era serviço, inclusive, era perigoso, atacava o pulmão. O jornal A Gazeta era muito conhecido em todo o Brasil. Inclusive, todos queriam visitá-las. Eu mesmo, várias vezes, acompanhei comitivas de alunos e professores do Brasil todo que se dirigiam lá para conhecer as dependências. Eu começava no subsolo, mostrando todo o setor, das bobinas, e até o restaurante Ruff no topo do prédio. Era muito motivo de orgulho. Aliás, era muito difícil trabalhar na Gazeta, porque era selecionada. Você falava que trabalhava na Gazeta naquela época, estava lá em cima. Muito bom. Como eu trabalhei como assistente do Elcio Carvalho de Castro, também aprendi muito. O Elcio, além de professor, ele era escritor e jornalista. Posteriormente, inclusive, em 1959, ele passou a dar aula na Faculdade Casper Líbero, o Elcio. E ele escrevia muito bem. E eu sempre admirei as pessoas que escrevem bem, até hoje. Eu gosto de ler jornais, revistas, e a pessoa que escreve bem, eu estou lá, porque é um aprendizado. Eu, com quase 75 anos, ainda acho que tenho que aprender. E também, as pessoas que trabalharam comigo, aquilo que eu sabia, eu procurei passar. Uns gostavam, outros não. Uns agradeceram, outros não, mas eu sempre achei, a fim de colaborar, não deixar para nós nada, mas dar para todo mundo o conhecimento. Isso é importante, porque eu fui ajudado muito na Gazeta.
muitos colegas, todos com quem eu trabalhei, todos eles me incentivaram, me abriram a mente. Eu adorei. Hoje eu gosto muito de escrever. Contava histórias sobre o Casper e sobre a vida dele. Contava que ele era muito amigo das pessoas. Inclusive, o doutor Silveira Peixoto escreve, Casper não era chefe, era amigo das pessoas. Eu não conheci, porque quando eu entrei, fazia 7 anos que ele tinha falecido, né? Mas eles contavam a história belíssima dele. Ele, por exemplo, o doutor Pedro Mentelioni, ele estava querendo comprar um carro, mas não tinha condições de comprar o carro. E eu me lembro desse carro, inclusive, até hoje. Tá? O Casper chegou para ele e falou assim, vou comprar esse carro para ele. Deu de aniversário, de presente para ele. O Casper deu de presente o automóvel. Também aquilo que eu lhe disse, não me lembro agora o nome do funcionário, tinha um funcionário também muito conhecido da Gazeta Esportiva, da Gazeta, Jornal Gazeta, ia casar. E o Casper soube que ele ia casar. Aí chegou para ele e falou assim, você vai casar e não me fala? Eu falei, mas eu não comprei os móveis ainda, não sei, não tenho dinheiro para comprar os móveis. O Casper disse a ele, vai ao Valdemar Burr no caixa. Valdemar Burr, eu conheci o Valdemar Burr também. Vai no caixa, fala para ele, dá o dinheiro para você e você vai no Pascoal Bianco. Pascoal Bianco, naquela época, ficava na Avenida Celso Garcia. Tá? E lá compra o móvel. O Casper quis ver o móvel, inclusive, e deu de presente para ele. Era amigo, não era chefe. Então tem uma história muito bonita, doutor Casper. Eu me emociono até de ouvir falar, porque tanta coisa bonita que eu ouvi falar dele. Eu passei a trabalhar na Rádio Gazeta em 1957. E lá trabalhei até o final, quando terminaram o cast da rádio. Terminaram o departamento artístico. Não acharam que não tinha mais continuar. E aí, então, fui convidado para trabalhar no departamento jurídico. Meu dia a dia na rádio era acompanhar a programação da emissora. Telefonava, inclusive, para artistas, dentre várias coisas, se eles iam participar, se não iam participar, se tinha algum motivo não comparecer, para a gente arrumar um substituto, entendeu? Então, aí a minha parte era essa, a ligação. Geral, trabalhava geral. E deu sempre certo. Conheci muitos artistas à época. Gilda Rosa, que era meio soprano, Vilma Poletini, Manrico Patastini, que era tenor, Bruno Lazzarini, tenor, Constando Machite, que era baixo, José Perrota, que tocava bateria, sabe? Vários caras. Lisa de Castro Tanque, cantoras líricas aí, populares, Joanita Cavalcante. Ela cantava uma música que está até na minha 8. Hoje eu entendo como se fosse blasfema a Deus. A música era assim, sonhei que estava cantando e dançando lá no céu. Na frente de muitos anjos eu fazia um escarcéu. A dança era movimentada, eu dançava com o Senhor. E a orquestra tocava samba. O maestro Antônio Sérgio Totó, que também era médico cardiologista, que regia essa orquestra. O Totó, há mais ou menos 10 anos, ele veio me visitar aqui. Ele veio aqui na discoteca e ele foi me visitar também lá. Mas depois ele faleceu também, o Antônio Sérgio, sabe? O público frequentava a Rádio Gazeta na época, era de classe média e classe alta. Esses programas, Cortina Lírica, Noite de Gala, óperas, operetas, eram conduzidas pelo maestro Armando Belardi, diretamente do palco auditório. Dessa época, tinha uma sala no segundo andar, sala de leitura, lá da Casper Libero, tinha uma sala de leitura. E na hora do almoço nós íamos lá. Então eu ficava conversando com esses cantores e com músicos. Teve um deles, inclusive, José Luiz Guimarães, que era trombonista de vara, estava me ensinando a tocar trombone.
trombone de vara, sabe? Então tinha uma amizade muito boa com eles lá, estava toda hora conversando com eles. Eu lembro muita coisa do Palácio da Imprensa. Por exemplo, quando fui admitido na fundação, primeiro dia, o Zé de Moura, que era supersecretário, que depois trabalhei com ele na redação, mandou eu buscar a rotativa. Aí eu cheguei lá na porta, o capataz falou para mim, se quer levar, leva, tá aqui, ó. Era uma máquina enorme na alemã, rotativa, né? Então Zé de Moura, isso era brincadeira, assim. Então me lembro, naquela época também, conversar. Uma das vezes, lembrança, eu tinha um cabelo muito bonito e estava no segundo andar penteando o cabelo toda hora. E a fundação, naquela época, tinha barbeiro de graça. 2 barbeiros. Um deles era o Hélio Costardi, que era operador da Rádio Gazeta também e era barbeiro. E tinha também o Martins. Eu fui cortar o cabelo lá. Quando chego lá, estou cortando o cabelo. Quando vejo, ele me passa máquina zero, me rachou careca. Eu fiquei muito bravo, eu tinha uns 15 anos isso aí. Então tem boa lembrança, né? Costumava frequentar dentro do Palácio da Imprensa o restaurante Ruff, conhecia o cozinheiro gerente, o suíço era o cozinheiro, ele era nordestino, mas era chamado de suíço, fazia um prato excelente. O gerente do restaurante do Ruff chamava-se Aníbal, era um comandante aposentado da Marinha. Na gravura do 7º andar, o Hernani Pereira de Castro era o chefe, Pitirilo trabalhavam lá com ele, eu frequentava que tinha que levar serviço para fazer os clichês. E a fotografia, o departamento fotográfico ficava no 6º andar. Então, todos os andares eu conhecia lá, né? A contabilidade estava constantemente em contato com o hoje presidente Paulo Camargo. Naquele tempo ele era subcontador, trabalhava com Milton Longo, então conheço ele desde aquela época. Nossa amizade é antiga já, né? De muitos anos, 60 anos já, porque ele foi admitido em 47. Eu frequentava também a contabilidade, vira e mexe estava lá. Conhecia todas as pessoas de lá, inclusive o próprio Paulo Camargo. Então, desde aquela época, o que acontece? O departamento jurídico, quando tinha alguma despesa, alguma coisa para fazer, precisava levar para pagar o visto. Ou era o Milton Longo, ou era o Paulo Camargo que passava o visto antes de ir ao caixa, entendeu? Naquela época, quando a sirene da Gazeta tocava, o povo já estava esperando, porque ela estava anunciando que o jornal já começaria a ser distribuído. Na frente já estavam os furgões esperando para levar para as bancas e tinha também pessoas. Então, quando a sirene tocava, todo mundo ficava sabendo a redondeza ali. Era uma coisa muito bonita. Muita coisa, dentre outras, quando o Corinthians foi campeão em 1954, campeão dos centenários, todos ficamos lá na frente do prédio esperando a chegada do Corinthians e foi entregue a taça. Inclusive o presidente do Corinthians era o Alfredo Trindade e o presidente da Federação Paulista de Futebol era João Mendonça Falcão, entendeu? Então foi uma maior festa, o Carlos Joel Nelly na frente, todo soltando fogos, tudo tá. Tinha muito festa. Quando a Gazeta Esportiva fazia aniversário, dia 10 de outubro de todo ano, porque foi em 47 também, eles costumavam fazer uma festa, convidava publicitários, jornalistas, tudo para participar. E eu estava lá também. Aurélio Belotti me convidava. Quando comecei a trabalhar no departamento jurídico, em 4 de dezembro de 1960. E o que acontece? O meu chefe, que é o Dr. Plínio Ribeiro da Silva, que muito me incentivou também, ele costumava ditar as peças processuais. E eu, na máquina Olivetti, ia datilografando. Ele aqui atrás de mim ditando e eu ia gravando. E às vezes, muitas vezes, já compreendia o que ele ia ditar e já colocava. Ele ria, me incentivou muito também o Dr. Plínio. Lamentavelmente, em 68 ele faleceu, mas ele me incentivou muito. E como também o Dr. Walter Seneviva, que o substituiu,
também me incentivou muito a fazer o curso de Direito. E eu gostei tanto que antes de ser advogado, já viajava até pelo Brasil todo para fazer audiência, porque naquele tempo podia, como se fosse um solicitador acadêmico. Eu viajei para vários estados do Brasil, cidades, e antes de ser formado, e sempre fui bem sucedido, né? Então eu peguei um gosto muito bom para isso e abracei a carreira de advogado. Até hoje, embora por causa da minha surdez eu já não estou advogando há uns anos, mas eu costumo ler as matérias e gosto de ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Leis, decretos, portaria, livros, eu leio muito. Jornais, letras jurídicas, eu gosto de ler. O Palácio da Imprensa foi vendido para o Banco Central do Brasil no final de 1966. Posteriormente, o Banco Central cedeu para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Foram instaladas 10 juntas, aquele tempo era chamada Junta de Conciliação e Julgamentos. Hoje são atuais varas do trabalho. Lá foram instaladas as varas da 15ª até a 24ª. E eu frequentei muito lá. E quando eu comparecia lá como advogado para fazer as audiências, alguns juízes, sabendo já da minha situação, porque naquele tempo já era bem menos juízes, menos pessoas, eu comparecia lá para fazer as audiências, o juiz chegava para mim assim, e aí, doutor, está na sua ex-casa? Eu falava, doutor, estou, e começava a conversar. Aí, os advogados, adversários, não compreendendo a brincadeira, logo refutavam. Mas não é por isso que ele vai ganhar a ação. Não, doutor, nós estamos conversando aqui. Tem nada a ver uma coisa com outra. Naquele tempo tinha muita coisa disso. Se um advogado tomasse café com um juiz, logo achavam que ele estava comprometido. E não tem nada a ver. Tem nada a ver disso. Eu acho que até hoje já tem isso, né? Mas não tinha a ver. Então eu tinha muita amizade. Tanto isso é verdade que uma vez uma juíza, doutora Lília é muito minha amiga. Ela chegou a ser presidente do tribunal. Eu cheguei, quando a minha filha Lília nasceu, eu cheguei para ela assim, doutora Lília, eu gostei tanto da senhora e coloquei o nome da minha filha de Lília. Ela fica contente. Comecei a trabalhar na Via Paulista em 1966, todos nós, ou seja, algum depois, administração, fotografia, redação não, caixa, contabilidade e passamos a trabalhar aqui. O resto veio posteriormente, mas nós viemos em 66 para cá. A Via Paulista era bem menos movimentada do que hoje. Não era tão comercial como hoje, digamos assim, certo? Não era tão comercial. Ela era bem tranquila. Aqui do lado, por exemplo, deste prédio aqui, do Top Center, costumavam deixar os carros estacionados, os funcionários. Era um terrenão que tinha aqui, sabe? Aqui do lado, deixava aqui. Então a gente vinha de carro. Quando vinha carro da Casper Libero para cá, até mudança total, eles também estacionavam os automóveis aqui, sabe? Aqui do lado. Então era bem tranquila. Acontece que em 68, o prefeito Faria Lima, ele desapropriou a Paulista todinha, da Praça Oswaldo Cruz até a Avenida da Rua da Consolação, inclusive à frente do prédio da Gazeta. E daqui do lado também, uma grande área foi desapropriada. E até hoje não terminaram de pagar, por causa desse negócio de precatório, né? Marcantes na minha carreira foram vários motivos. Principalmente um deles é um simples auxiliar de redação ter galgado vários postos de confiança na fundação, inclusive chegando após 60 anos de fundação, que eu fiz em março de 60 anos, a consultor jurídico. Eu comecei de um simples auxiliar e fui. Além de contar em outros casos também que pensaria que não vou conseguir. Cheguei lá e consegui impor a minha vontade e vencer as causas. Então, para mim é muito gratificante.
o apoio que o presidente da fundação tem dado, o apoio que o senhor Paulo, Sérgio Felipe também, eles que começaram a gestão em 1995 e levantaram a fundação, porque a fundação naquela época estava numa situação muito difícil. Eles conseguiram vir aqui acertar tudo. Então, Felipe, Sérgio, executivos, todos que estão liderados por ele, conseguiram. Então, eu sou muito grato a eles. A fundação representa muito para mim. Foi ela que proporcionou toda essa gama de conhecimento que eu tenho. Era um garoto acanhado, um garoto tímido. Eu entrei à fundação através desses amigos, comecei a empolgar e estudar, dedicar, abraçar de corpo e alma. Sempre vesti a camisa da fundação e com isso hoje eu me sinto gratificado e sou também muito grato à fundação por ter me proporcionado isso, porque sem ela eu não conseguiria.